Então, boa noite a todos, bem-vindos. Epá, vocês devem estar a pensar, epá, então, mas agora todas as semanas é o António Viegas, o CT2 e XQ a fazer estas apresentações. Não, epá, esta apresentação nasceu no último sábado, na ação de workshop e de formação sobre modos digitais, pronto, em que foi em conversa com o pessoal das juntas de freguesia, com os elementos do regimento Sapadores Bombeiros que estiveram presentes, epá, começámos a falar do que é que nós poderíamos também eh, criar condições eh, e dar alguns conhecimentos, principalmente nas missões que possa haver ao estrangeiro. Epá, se calhar vai haver cá, mas isso já é outra coisa. Mas, de todas as maneiras, a ideia é abrir horizontes e falarmos de algo que pode ser muito útil eh, e pode ser importante para numa situação de calamidade ou catástrofe, ou mesmo no nosso caso, que estamos ligados à ANAPES, de criarmos uma rede eh, apoiando a Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias, que é a ANAPES, eh, em exercícios ou em situações reais, ao longo do país e mantendo as comunicações mesmo a nível do país também, trabalhando como? Trabalhando com um sistema que nos permite uma garantia de comunicação e uma garantia de ser privado a passagem dessa mensagem. E isto tem tudo a ver com as lições aprendidas que nós tiramos do trabalho que desenvolvemos em três cenários e em três convites que o Ciresp SA também nos fez e que aquilo que nos mostrou é que podíamos perfeitamente, um, criando uma credibilidade ao nível da passagem da mensagem, haver alguma confidencialidade, porque como vocês sabem, o Ciresp trabalha num espírito de critical mission, ou seja, a missão crítica, e por isso é que todas as comunicações são encriptadas. O, nós não podemos encriptar, mas podemos uh, ter as mensagens a funcionar via HF, via UAL, com uma situação de alguma credibilidade. Ou seja, eu sei, se eu falar para o Joaquim, o meu rádio conectar-se ao Joaquim, a mensagem só é passada ao Joaquim e o Joaquim manda mensagens para mim. E isso, parecendo que não, é uma questão de credibilidade. Estamos a passar mensagem. E foi isso que me lembrei, porque o regimento e elementos do regimento tiveram aí há pouco tempo emissões, pelo menos na Turquia, e levaram equipamentos e não os chegaram a utilizar. Não os chegaram a utilizar porque é o tal problema, falta-lhes às vezes algum know-how que nós, radioamadores, temos mais facilidade. E foi essa a ideia desde o princípio, nós fazermos uma sessão de sexta-feira técnica e a 12, se as coisas correrem bem, a 12 de abril, iremos novamente fazer uma sessão prática e técnica e ver se conseguimos fazer e ligar várias estações. Vamos montar aí várias estações e fazer aí umas experiências. De todas as maneiras, em 2008, epá, eu tive conhecimento deste projeto e, depois de muito ver e muito analisar, epá, eu coloquei-me como estação piloto aqui em Lisboa, e tive a estação a funcionar durante, ora, de 2008 a 2012. Foi quando o meu rádio, o meu 756, deixou de funcionar. O,
E o computador também foi à vida, também foi uma verdade, porque foi isso. Um, o projeto HF é um projeto interessante, é um projeto o Automatic Link Establishment é um projeto interessante, uma maneira de nós utilizarmos os conceitos de NVIS automaticamente. Epá, e é um abrir horizontes para aqueles que chegaram agora ao radioamadorismo e para aqueles que cá estão para se relembrarem que nós, com o computador e com o rádio, conseguimos fazer montes de atividade e, mesmo assim, conseguir falar. Porque o engraçado disto é isso. Eu vou partilhar agora com vocês a apresentação e vamos começar. Epá, o AL não é mais nem menos que um sistema de comunicação para a emergência e catástrofe. O, este grupo, o High Frequency Network, ou seja, o HF-Link, um, epá, eles criaram uma plataforma, um site onde, entre muita coisa, dá-nos muita informação e tem um pequeno mapa que faz o controle dos contactos, ou seja, nós quando estamos a trabalhar com o HF-Link, ou seja, com o PCL, que já vou explicar o que é, aquilo que acontece é que consegue-se perceber aonde é que nós chegamos. É um PSK Reporter, mas já diferente a nível de informação, porque se eu me ligar, por exemplo, ao Franco e o Franco ligar-se a mim, há uma informação que nós estamos linkados, ou seja, há uma informação que nós estamos a trabalhar e qual é a frequência que estamos a trabalhar. E em digital, trabalhando em digital, não conseguimos, as outras estações não conseguem escutar essa informação. Ora, então o que é isto do HF? É um recurso internacional para a coordenação do automático link de estabelecimento do serviço de amador. Como vocês sabem, o AL é um projeto militar e comercial, porque foi onde este tudo começou. Depois houve um grupo de malta que entendeu que seria muito fácil, com o avanço tecnológico que nós temos tido, de que com um computador conseguirmos gerir o sistema. Uma interoperacionalidade em comunicações de HF entre organizações, ou seja, neste caso, nós conseguimos ter o regimento, a GNR, as Forças Armadas, todas estas instituições, com os radioamadores todos a falarmos a mesma linguagem, a ANEPC, desde que se trabalhe com o AL. E sabemos o que é que estamos a fazer e se conseguimos ligarmos e fazer essa ligação. As comunicações em HF em situações de emergência e catástrofe, patrocínio da rede global do HF dual, ou seja, esta estrutura que está aqui, que se chama hflink.net, é quem suporta a parte do não em calamidade ou catástrofe, mas no dia a dia o sistema a funcionar. O, o, a rede global em HF, ou seja, o HF Network dual. O objetivo do HFN é as comunicações em situações de emergência ou de calamidade, ou seja, nós, numa situação de calamidade ou de catástrofe, isto é mais uma ferramenta que nós podemos utilizar para comunicar com os centros decisores. No caso, por exemplo, de uma catástrofe no Algarve, nós conseguimos através do HF-Link e do UAL principalmente, fazer com que as estações cheguem a informação com credibilidade e com privacidade. Ai, com privadas, ou seja, nós não precisamos de estar a encriptar a mensagem porque só as duas estações estão ligadas é que conseguem ler a mensagem.
foi convidado, ou seja, foi lançado o convite a todos os radioamadores para usar e aproveitar os serviços de rede para fins de treino de rotina, sempre que não esteja a decorrer uma emergência. Ou seja, este sistema está H24 a funcionar. E agora uma pergunta que é interessante, epá, é uma das perguntas que se faz já desde 2008 até aos dias de hoje. São as comunicações de emergência em HF verdadeiramente fiáveis? Epá, a frase que está aqui para que as comunicações de emergência de IHF sejam levadas a sério, ela deve ser capaz de fazer a chamada ou enviar uma mensagem sem aviso prévio a qualquer hora do dia ou da noite. Nós, numa situação normal, nós temos que estar a ver se está lá gente a escutar-nos, não é? E qual é a melhor propagação e qual é a melhor frequência e a banda que nós vamos utilizar. E epá, isto é uma perda de tempo para decidirmos essa situação. E será viável? Epá, se nós fizermos os nossos contactos normalmente, não é fiável. O que é o algo? Epá, o pessoal já deve estar a pensar, epá, uma cervejinha, uau, epá, uma al, pronto, ok, mas não, nada disso. É um sistema de rádio, ou seja, o AL quer dizer Automatic Link Estabelecimento, ou seja, o link automático de ligação, uma ligação automática. Pronto, isto traduzindo do português. Um sistema de rádio em HF para ligar em rede, estações de amador em SSB e em modo digital. Curioso, não é? Uma característica do transcetor que varre as frequências de HF em busca de chamadas ou mensagens. Uma forma de usar o PC e transcetor para e-mail via HF, SMS via HF e relé de mensagens HF-HF. Um padrão internacional para a iniciação e sustentação em comunicações de HF. Epá, parecendo que não, isto torna uma força multiplicadora para o operador de comunicações de emergência em HF. Se nós tínhamos até este momento dificuldades em nós conseguirmos fazer um contacto, porque não sabemos se o outro colega está lá ou não, nós, com o AL, já conseguimos controlar até 5 a 10 bandas e as redes simultaneamente. Ou seja, é muito mais fácil, utilizando o sistema AL, para fazer esta partilha e esta tentativa de chegar a todo lado. O que o UOL pode fazer pelas radiocomunicações de emergência? Pá, isto é também uma pergunta que se deixa no ar e que deixo para vocês pensarem. O que é que o UOL pode fazer pelas radiocomunicações de emergência? Pá, pela experiência, pelas lições aprendidas daquilo que nós vimos, hum, será que é importante? É simples. O sistema mantém redes 24/7, 365 dias em stand-by, ou seja, o UAL tem redes que estão 365 dias a funcionar por ano, ou seja, estão num ano, estão os 365 dias. Chama ou várias estações conforme o necessário, ou seja, ela está sempre a testar qual é o melhor canal, a melhor frequência, a melhor banda. Transmite uma mensagem a um boletim HF que podem ser recebidos automaticamente por outros operadores. Ou seja, ela consegue fazer com que nós fazemos o contacto pessoalmente, estação a estação, ou mandar um boletim para um grupo de estações. Ou seja, nós conseguimos com que, com este sistema, nós conseguimos escolher o grupo que queremos e conseguimos mandar para as estações que queremos. Consegue ligar várias organizações, como já tínhamos falado, através de voz ou texto em SSB via HF. Ou seja, este sistema permite, assim que estivermos linkados,
fazer contacto em fonia e contacto em digital. E esta é uma das últimas hipóteses, que é o envio de e-mail via HF. Isto não é mais nem menos do que um paralelo àquilo que já se faz no APRS. E recebe posições de GPS via HF. Isto também foi um avanço que houve a nível do sistema. O Global HF Network, HFN, é uma rede de estações JAL, disponível 24/7, 365 em HF com internet. Ou seja, nós sabemos que todas as estações estão ligadas via internet para fazer o reporte daquilo que escuta e para enviar mensagens que fossem necessárias. Nós podemos ter uma catástrofe aqui em Portugal e nós podemos, se houver uma estação em Espanha ou em França, se ficarmos sem comunicações, conseguimos fazer com que esse SMS vá via HF até o e-mail e até às entidades que nós pretendemos. É uma das capacidades que o sistema tem. Faz o scan às bandas de HF de 3.5 a 28 a cada 10 segundos. Tem a primeira fase deste projeto em 2008 foi a cobertura da América do Norte com 10 estações e a fase 2 expandir a nível mundial e acrescentar mais potencialidades. Posso-vos dizer que o mapa tem havido altos e baixos desde 2008 até agora, uh, como em tudo na vida. Há muitas estações e vão desaparecendo as estações. A conclusão que chega é que a malta, por exemplo, esta estação Victor Romeo 2, Kilo Quebec 6, X-Ray Alpha, é a Bonnie. A Bonnie neste momento já não tem a sua posição em Hong Kong, já não está em Hong Kong, por isso neste momento é só o indicativo dela nos Estados Unidos. Aqui na Europa existe mais 3 estações piloto, duas, mais 3, não, mais 4. Duas na Alemanha, duas em Portugal, uma é do CT2 GOI, que já não é GOI, e a outra é do CT2 IXQ em Lisboa. Epá, vocês devem conhecer o CT2 IXQ. O que é engraçado é que o sistema tem uma QRG, ou seja, o sistema tem uma listagem de frequências onde o sistema trabalha. Desde os 80 metros aos 28.146 até aos 10 metros. Somente. Vocês desculpem lá, mas isto é a fruta da época. Ah. Como vocês veem, nós conseguimos, através destas frequências, em que a QRG é igual para todas as estações, e nós, consoante a região onde estamos, consoante as frequências onde vai trabalhar o rádio. Isto é um pequeno exemplo e um diagrama de rede. Há equipamentos que têm o UAL embebido. Olha, já temos aí também o colega Ricardo, desde o Brasil. O sistema, isto é um diagrama de rede, de uma ideia que se pode fazer. Temos aqui três equipamentos que estão a funcionar agarrados a computadores e temos aqui 2 equipamentos que são de equipamentos que têm o UAL inserido, ou seja, o equipamento tem o UAL. Estes são equipamentos militares, comerciais, os Codan, os Motorolas, os IAS, os ICONs. Há uma panóplia. Os americanos vão comprar aos escoteiros os Harris. Nós cá, se pedirmos ao exército alguma sucata, eles
primeiro metem no sucateiro e depois vem a sucata para nós, depois de ser homologada. Uh, o conceito de os salvage não é os selvagens, mas é os salvage com SA. É onde a malta americana vai buscar equipamentos que depois são limpos, são programáveis e estão a trabalhar. Isto é um pequeno exemplo de como é que uma rede está a funcionar H24. Como é que trabalha o AL? Epá, o AL, vocês devem estar a pensar, então, mas para que é que eu quero isto? E como é que eu faço? Tenho o JS8 Call, tenho o FT8, tenho o PSK31, tenho estes modos todos para comunicar. Ah, para que é que eu preciso disso? Epá, é assim. É a última coisa que eu vos vou explicar. Cada estação de amador AL usa o indicativo do operador como um endereço digital. Todas as estações têm um endereço ou indicativo. Estação de amador ou um número, se for uma estação de uma instituição. Quando não está a efetuar QSO com outra estação, as estações AL estão constantemente a varrer as frequências comuns em todas as bandas, aguardando a chamada do seu indicativo. Ou seja, os rádios estão sempre em escuta e estão sempre a scanar as bandas que estão pré-programadas. Cada estação AL também escuta os outros indicativos emitidos e memoriza a frequência, a qualidade do sinal e a hora a cada estação é escutada. Parecendo que não, parecendo que não, a propagação em HF é como um animal selvagem, que com o AL se consegue domar. Ou seja, eu com aquilo que estava ali a passar atrás, se ela está sempre em escuta e faz a gravação, qual é a melhor propaganda, qual a melhor banda, a melhor hora, nós conseguimos garantidamente estabelecer ligação com essa estação. Ou seja, o próprio sistema é que vai escolher qual é a melhor frequência. O que é isto? E agora, pá, vamos à parte mais dura do caso. O hardware e o software. Epá, o AL hardware, pá, não é mais do que os nossos rádios com ligação a cabo de som, com interface de áudio, que esses interfaces de áudio existem no site, são coisas muito simples, mas com a evolução dos próprios equipamentos, neste momento, nós conseguimos ligar os rádios diretamente ao computador sem precisarmos desse interface. E é uma mais-valia, porque é menos um equipamento para fazer a ligação. Muitos radioamadores usam como software o PCL e um rádio de HF com SSB. O software é o Papa Charlie AL, ou seja, um PC AL. É um software produzido e pensado pelo, pelo colega Steve, November 2 Charlie Kilo Hotel, um colega americano, que é professor, se eu não estou enganado, ou então já se formou, foi professor em West Point de telecomunicações, é voluntário no MARS, que é um dos os voluntariados para comunicações do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas, e eu penso também que está ligado à RRL através do sistema que eles têm. Foi ele que desenhou o PCAL, o PCAL, um, naquilo que já existia dentro dos equipamentos militares. Um, ele pôs no computador, no software, aquilo que os sistemas militares têm dentro. Militares e comerciais. O software multi-PSK, criado por um colega que é o Patrick, o Foxtrot 6,
o Foxtrot 6 Charlie Tango Echo. Posso-vos dizer que o PSK, o multi-PSK, é um software muito complicado, muito complicado. É, um, é, um, é uma coisa, posso dizer que o manual deste multi-PSK tem à volta de 300 e tal páginas. É uma pequena bíblia. Neste momento, e não está aqui a falar, existe mais um software que se chama o Ion India Oscar November 2 Kilo, Estou se eu sempre não a estou dizer que enganado. está a gravar, para não sei qual é a ideia, meu. Há algum problema, caro colega Rolo? Está a gravar, por isso agradeço. E Eu não o tenho problema nenhum, ó, Diego, não então, tenho problema nenhum. colega, então, se não se importar, deixa-me acabar a apresentação e quando parar de gravar, depois podemos falar. Está bem? Pronto, obrigado. O outro software é o India Oscar November 2 Golf, que foi criado, mas é pago, ou seja, tem uma versão paga. Um, eu, por acaso, já estive a olhar para ele e posso-vos dizer que achei muito complicado para aquilo que eu vi em relação ao PCL. O PCL é muito mais simples e mais fácil para quem está a entrar no sistema. Um, o MultiPSK recentemente também adicionou algumas funcionalidades básicas do AL para chamar, receber e enviar mensagens. Ou seja, em 2008 foi quando o colega, foi quando o colega Patrick foi quando o colega Patrick desenhou este software. Um, ele, devido a ter havido bastante gente, bastantes colegas, a interessarem-se pelo UAL e pelo sistema do HF-Link, ele também conseguiu introduzir alguns parâmetros para fazer com que o multi-PSK trabalhasse ao abrigo do protocolo. Esse protocolo nem mais nem menos que se chama o protocolo e agora não aparece. Eu já vos mostro e já falo. Os membros da Mars usam o software MarsAL, ou seja, a Mars, que é os voluntários militares, utilizam um software que é o MarsAL. As estações, para vocês perceberem, as estações, piloto são estações que funcionam com o software MarsAL, não funcionam com o PCAL. Os radioamadores também podem usar rádios comerciais da HF com o UAL inserido. Um computador, neste caso, deixa de ser necessário, porque o próprio rádio vai fazer aquilo que o computador está a fazer. Outros softwares de amadores estão neste momento a serem alterados para suportar o AL e também estão disponíveis controladores AL externos. Ora, estes são os dois colegas que tiveram e que fizeram um pouco este projeto avançar. O Charles Brain, Golf 4, Golf Uniforme Oscar, que teve e que lançou o HF no, e é o responsável pelo PCL, e o Steve Adjusek, November 2 Charlie Quebec Hotel, que avançou e que desenvolveu uma interface de controle para rádios da HF, criou e analisou o relé silencioso de scan para o PCL e criou também a ligação à internet dual, ou seja, para haver nós sabermos quais são as estações que estão ativas, com uma BBS Link, utilizando pelo Alan Barrow o Kill Mike 4 Bravo Alpha. Isto é o,
o protocolo é o Bill Stand, o Militar Standard 188-141A e o Militar Standard 188-110 controla. Isto é o que, quando nós instalamos o software, o que nos aparece nos nossos computadores. É esta máscara o que nos aparece. Eu já passo, já assim que acabarmos de passar aqui os slides, eu posto. Por acaso, aqui o colega que estava a utilizar esse sistema era o Kilo 7 Eco Kilo e enviou para o Kilo Mike 4 Bravo Alpha e para o Whisky 1 Papa India Delta o pedido de 500 galões de água para o shelter. Lota 1000 Market do Shelter 5. Ou seja, isto será um exercício para pedir material e pedir água neste caso. Aquilo que se vê aqui é quando há ligação, aparece-nos exatamente como aqui, nesta caixinha. É exatamente isto. Isto é a imagem do multi-PSK. Como vocês veem, é muito mais complicado. O privado, a passagem de mensagens privadas mantém-se, ou seja, só as estações que, que receberam e para quem vai a mensagem é que recebem a mensagem, mais nenhuma recebe. Sabem que eles estão a falar, mas não falam, não conseguem falar. Isto aqui é um pequeno exemplo dos rádios que nós temos no nosso mercado. No nosso, não. No nosso, não. Existem. Estes são os rádios que existem no nosso mercado. Existe o ICOM, o ICF, ICFT, como é que é? ICFT 7000, que tem 150 watts de potência. Existem os Motorolas e os Codan também se consegue arranjar. Isto é um R, um rádio militar, que permite, como vocês veem, permite ter aqui, receber e enviar as mensagens. Já cá está a dizer AUL, como vocês veem, está aqui o AUL. Temos o caso deste aqui, é um ICOM IC-F7000. É um exemplo também de um rádio embebido. O sistema tem o AUL também embebido. Pode ser portátil, com certeza que não vai dar os 125 watts, mas epá, é um rádio que permite trabalhar também em portátil, com uma backpack, um manpack. E como é que vamos começar um TSO dual? O operador digita o indicativo no controlador dual. O controlador é aquela imagem, aquele, aquela imagem que eu vos mostrei. O controlador alto começa a chamar a estação desejada nas bandas em que foi escutada previamente com boa qualidade. O controlador alto transmite uma curta chamada seletiva contendo os indicativos. Quando a estação chamada responde, um link é estabelecido, podendo então iniciar-se o TSO em qualquer modo, em fonia ou em mensagem. Enquanto que nós, utilizando o JS Call, ou JC Call, ou J Call, ou utilizando o FT8, nós, quando mandamos, só conseguimos fazer essa mensagem em fonia. Utilizando o AUL, ele permite
ele permite fazer com que, assim que tiver o link estabelecido, nós, ou em fonia ou em modo digital, conseguimos fazer passagem da mensagem. Para receber uma chamada AL, quando o controlador dual detecta os primeiros caracteres do indicativo para o scan, ou seja, quando o nosso sistema detecta que estão-nos a chamar, que nos estão a chamar ou que querem fazer contacto, o próprio software para o scan e mantém-se nessa frequência. Se o indicativo for descodificado, responde ao chamador com um handshake, ou seja, há uma condição sempre que é um handshake, um aperto de mão do sistema, que confirma que o link está estabelecido. Porque se não houver este handshake, o sistema continua a não se poder fazer. O transceptor até aqui é mute, liga a saída áudio ou o controlador emite um bico de alerta. O display do controlador AL mostra o indicativo da estação chamadora. Pode seguir iniciar o TSO no modo desejado. Após conclusão do TSO é fechado o link e cada transceptor regressa ao scan. Aquilo que está aqui a passar, os outros rádios, embora estejam a escutar este, este handshake, não conseguem descodificar a mensagem. Porquê? Porque continuam, como não é para eles, por exemplo, temos o caso, agora aqui olhando, temos o Joaquim Franco, temos o Telmo, pronto, temos três estações, 102 e XQ. Eu consigo fazer o contacto, ou seja, temos os três as estações a funcionar, o Joaquim Franco manda uma mensagem para mim, o meu sistema reconhece o sistema do UAL do Franco, no entanto, o computador do Telmo, que não está na lista da mensagem, ou seja, não está na lista de pedido de linkagem, continua a funcionar, continua a scanar. Ou seja, quando ele passa na frequência que nós estamos a utilizar, o Joaquim Franco e eu, estamos a utilizar, o sistema para, mas como não é para ele automaticamente arranca para continuar a trabalhar. E o sistema não permite, mesmo que nós tentemos fazer o contacto em fonia, o próprio sistema não permite porque não é feito o handshake. O handshake, ou seja, o comprimento do sistema, vai permitir a ligação do link. Quando isso não acontece, não há linkagem. Ora, agora temos aqui, eu não sei se vocês estão a ver. Este é o barulho que se ouve. Ok. As estações estão a verificar e a partir daí está ligado. Eu agora conseguia tanto fazer comunicação via fonia como em digital, em mensagem. Quando saímos, o sistema começa novamente a scanar. Ok? Neste caso, a estação B foi chamada, está a responder. Vocês estão a ouvir o som? Alguém está a ouvir o som? Agora não, agora não. Agora não, pois não. Já ouvimos há pouco, agora não ficou. Desculpa. Mas é este barulho, não é? Não soube nada É, mesmo, a transmissão é, de voz, não só soube isto, não é? é sim, senhora. O, isto são as frequências rádio internacional para as frequências altas. Ou seja, neste caso, é global. Aqui, os 5400 é só os americanos e canadianos que utilizam. E o resto é aqui global.
existe uma QRG para cada zona. Estás a partilhar alguma coisa, Viegas? Pois não estou, não, não estou. Ok, ok. Tens toda a razão. Tens toda a razão. Agora é que já estou. Aumento. Vamos lá ver se eu consigo passar para trás. Pronto. Como vocês veem, existe uma QRG de emergências de rádio internacional. Esta, por acaso, é americana, mas vocês vão reparar que o 3791 estão dentro das frequências da região 1. 7185.5 também. Ou seja, a rede global são frequências de trabalho dual, são frequências em que todas as estações do mundo conseguem falar com todas as estações. Ou seja, é global. Aqui, os 5403 é regional. Nós, em Portugal, só a Anacom, devido aos 5 MHz estarem atribuídos a comerciais militares e forças de segurança, há autorizações especiais para se trabalhar nos 5 MHz. Ou seja, só os colegas de categoria A, B e 1 podem fazer o pedido dessas frequências. Porquê em USB? Isto é outra pergunta que, epá, por acaso, o pessoal, nós nos modos digitais, há digitais que trabalham em USB, há digitais que trabalham em Lima Sierra Brava. O AL trabalha em USB, Uniforme Sierra Brava. Todas as comunicações AL são em USB, incluindo frequências abaixo dos 10 MHz, ou seja, tanto os 80 MHz como os 40, os 80 metros como os 40 metros, ou seja, os 3000 Hz como os 7000, funcionam sempre, mas sempre em USB. E porquê? Porque cumpre todos os estándares internacionais para o AL. O USB permite interoperabilidade com outros serviços, agências e organizações. E o USB permite um scan mais rápido em HF. É essa a ideia. Sobre as frequências AL. As frequências AL coordenadas com as regiões EARU e cumprimentando o cumprimento das regras para os vários países de operação. Ou seja, a ideia principal era que em cada região existisse sempre algumas frequências que fossem comuns às outras regiões. Pelo menos uma frequência em fonia SSB está disponível para cada região EARU na banda da HF. Uma frequência de dados em cada banda da HF é usada para a identificação de estações, dados e testes da rede. O espectro da HF é um recurso partilhado, não há garantia de uma frequência livre. Se uma frequência alta está ocupada, uma alternativa é selecionada. Por isso é que vocês, quando começarem a ver a QRG tem muitas frequências. Técnicas AL para sondagem e scan foram especialmente desenvolvidas por radioamadores para evitar interferências e tornar o AL compatível com o radioamadorismo, usando detecção automática da ocupação de frequências. O próprio sistema faz com que nós não consigamos, ou seja, o próprio sistema não interrompe QSOs. Ok? Isto é a característica do sinal dual. Isto é um standard, o FED 1045 ou o militar, um STANAC militar, o 188-141. Tem 2 kHz de largura de banda ocupada. Isto é uma emissão 8 FSK. O shift de frequência entre os 750 até os 2500, com 250 Hz de spacing, de largura de banda, um baud rate de 125, uma velocidade de 375 bits por segundo e uma sensibilidade de descodificação de menos 4 dB SMS. Como vocês veem, isto, por isso é que se utiliza e deve-se utilizar até 50 watts.
não se utiliza mais do que 50 watts. Aí está a frequência pico, os 2 kHz ocupados de bandwidth, menos 23 dBcs. Na waterfall, foi, foi. Na waterfall, se nós tivermos um medidor de waterfall, aquilo que se vê é isto na waterfall. É este gráfico, esta grafismo. Eu sou o 756 Pro com o PCL, 1409.5. Não se vê muito bem. Qual é a ideia? A ideia é nós podemos fazer e-mails ou SMS testing através da estação piloto, faz da relay. E isto é um pequeno exemplo do que se está a passar. Ligação à internet das estações e, por sua vez, nós conseguimos mandar um pequeno SMS, um teste. Em locais onde nós temos internet, para locais onde só temos rádio. O que é o AO SMS? Uma pequena SMS ou mensagem de e-mail enviada através de uma estação HFA. Ou seja, eu posso pedir ali ao Zé Neves, preciso 100 litros de água. Portanto, isto é uma mensagem pequena. Através do sistema AO. Se ele tiver o sistema a funcionar, vai receber, por exemplo, o TEL vai receber um SMS que é enviado através da estação dos Neves, que foi aquela que recebeu a mensagem. E é essa a ideia. Aqui é um equipamento já, eu penso que é o ICOM, que manda a mensagem por SMS. Na SMS, eu quando digo, ele manda a mensagem via rádio para a estação que lhe vai escutá-lo mandar esse SMS. A mensagem é recebida via internet ou rede móvel para qualquer telefone ou dispositivo compatível. Portanto, assim que o sistema estiver a funcionar, a mensagem chega e é enviada o SMS. A mensagem é recebida via internet. You've got mail. Pronto. É exatamente a mesma coisa. E há aqui uma voz feminina que diz You got mail. Pronto. E nós já sabemos que chegou uma mensagem. Isto foi utilizado no furacão Katrina pelo sistema, o Alan Barrow tem um Harris, como vocês podem ver, desse mesmo pelo pescoço de pato que ele tem ali na antena. Isto é o Katrina. Isto é uma rede aberta. Qualquer pessoa pode pôr o sistema a funcionar. A ideia é as estações todas as estações serem convidadas a participar. O uso como interoperativo e comum de rede das redes, partilhas frequencial comuns para chamar outras estações ou a sua própria rede através do qual netcall, faça o seu contacto da frequência conforme necessário ou mude para a frequência habitual da sua rede. Isto é no caso de haver uma rede a funcionar. Isto é o exemplo das redes que podem haver lá nos Estados Unidos. AMRAD Emergency Stations, Red Cross, ou seja, a Cruz Vermelha, Saturn é uma associação que funciona também a nível de emergência.
ARRL, a ARS é a American Radio Emergency System, ou suporte, se eu não estou enganado. Os radioamadores do Canadá, que é a RAINET. A RAINET é o, pronto, não é aquilo que vocês estão a pensar. Do I Came Back, não é. É o sistema que os canadianos têm para comunicar, ou via é um grupo de emergência. Vá. A Yaru, Races, também é outro. O Salvation Army, o Exército da Salvação, que nos Estados Unidos até aviões têm. E depois é os vários subgrupos da ARS, como vocês veem. American Radio Emergency System. E pronto. Alguém tem dúvidas? Não sei se gostaram ou não. Isto foi feito, uma tradução feita por mim e pelo Vasco Vieira. Na altura estávamos junto a uma associação, vocês não se pode dizer o nome. Pá, eu posso vos mostrar é aqui o sistema, só que deixem-me cá pôr isto do outro lado, ok. O sistema. Pá, neste momento eu tenho o sistema ligado. Eu tenho o sistema ligado. Ok. Como vocês estavam a ver, ahm, nós temos aqui os canais, a lista de grupos de canais. Eu, neste momento, isto é um pequeno exemplo daquilo que há de canais, aqui as frequências, e lista de todos os canais. Isto é as listas dos canais todos. Estão a ver? Ok. Isto é os canais todos que nós temos aqui a funcionar. Eu, quando puser o sistema a funcionar, porque neste caso ele não está ligado ao rádio, porque eu tenho um problema aqui de sistema, que ele não está a reconhecer o cabo, mas vocês vão reparar, se eu tiver aqui, vou reduzir, que é melhor. Venho aqui ao scan, venho aqui ao scan, faço o stop e depois start scan. Ao fazer o scanning, ele, como não está ligado, ele não vai fazer nada. Isto depois é as várias configurações. Temos aqui as configurações. E nós podemos escolher, como vocês veem, nós conseguimos escolher as frequências todas que queremos, ou as bandas todas que queremos funcionar. Ou os 40 metros, ou os 20 metros, ou dos 20 aos 10, ou dos 30 aos 10, ou dos 40 aos 10, ou dos 80 aos 10, mas depois data e normal. E naquelas 80, data e voice, ele vai permitir que nós consigamos fazer os contactos em família. Aqui já estão os canais e as frequências. Já está aqui
o meu indicativo. E se não tivesse o meu indicativo, eu ao colocar ele iria iniciar. Stop scan. E depois nós podemos escolher a frequência, nós podemos escolher outra frequência, onde nós queremos falar. Por exemplo, nos 28.312,5, nos 28.146 nós não podemos falar, nos 24.932 já podemos falar. E é assim que nós fazemos a alteração. Qual é a velocidade, o que é que, o- qual é o bom, pronto, ainda ninguém me perguntou e eu vou dizer. Ahm, Este sistema só pode funcionar com broadbands, ou seja, com bandas, com antenas que funcionam em todas as bandas. Não posso trabalhar com antenas monobandas. Eu poder posso, mas não vou ter o mesmo resultado. E é esse o problema. De todas as maneiras, epá, esta é uma pequena apresentação para nós depois fazermos uma parte prática e isso é que estamos a pensar em do 12 de Abril. Epá, isso seria uma coisa interessante ver se até lá conseguimos pôr em umas 3 ou 4 estações a scanar e, e fazermos uns contactos para se fazer umas filmagens e fazer uma apresentação sobre os contactos feitos. E por hoje é tudo da minha parte. Fico aberto a perguntas e disponível para responder. Epá, fico preocupado. Posso fazer aqui uma perguntinha já agora? Oh, meu caro amigo, faz favor. Como falámos aqui das antenas multibanda, o Sim. software, por exemplo, se a antena não estiver adequadamente afinada para uma determinada banda, Pronto, há um esquema que ele eu vou vai atuar explicar. sobre o tune do rádio? Exatamente. Há duas maneiras de se fazer esse túnel. Ou se faz o túnel automático e o próprio rádio vai guardando as memórias da afinação automática, ou se estivermos a utilizar um rádio com antena túnel exterior, aquilo que fazemos é uma coisa muito simples que, epá, eu agora tenho que fazer uma coisa que não devia ter feito, era fechar o PCL. Eu vou abrir novamente, eu vou-vos explicar isto. Numa situação de utilizarmos um rádio, um equipamento em que o, o antena turna é um antena turna externo, hum, aquilo que se vai fazer e aquilo que se costuma fazer é uma coisa muito simples. Faz-se a afinação em manual, ou seja, temos aqui neste momento a frequência 3.596. Ok, eu carrego no túnel do meu rádio e o rádio afina esta frequência. Passamos para a frente e temos os 3.791 e faço exatamente a mesma coisa, carrego no túnel. Depois 7.102 e por aí fora. Faço o túnel a todas as bandas e a todas as frequências. E a partir dele ficará com essa Ele fica comunidade. garantidamente afinado. Ok. Até outra Sempre, questão. Outra sempre que ele questão. estiver no ar, ele está afinado. Porque Ok. é que, pronto, o meu 756 faz uma coisa automática. Assim que ele está a emitir, ele automaticamente afina. Ou seja, vai buscar à memória aquilo que está lá, não é? Que é o que faz os outros também. Ok. Está mais uma questão. A ti, se não causa um stress muito grande ao rádio, andar a saltar bandas de 10 em 10 minutos, ok? Ou, Não, ou não. 10 em 10 segundos. Porque ele não está a emitir.
Ok. Ele não imita. Ele aquilo que faz é escutar. Ele 10 em 10 minutos passa. E os outros estão também. E depois, de vez em quando, é que há. Aí, nós estamos. Epá, ele de 10 em 10 minutos está a escutar a banda, não é? Vai fazendo o scan. E nós escolhemos, nós escolhemos quantas vezes, ou de quanto em quanto tempo é que nós vamos emitir. Ok? Isso é as tais configurações que temos que acertar. E essas configurações é que vão fazer com que o rádio escute ou não escute. Ou seja, eu estou a emitir, isto faço agora uma hora em escuta. Ele, ao fim de uma hora, vai voltar a fazer a emissão. Ele vai analisar de hora a hora, ou seja, em todas as horas, ele vê qual é a melhor hora, qual é o melhor sinal que recebe e que envia. Porque o nosso problema é nós precisamos saber é se o outro gajo nos escuta. E o próprio sistema é que vai fazer essa gestão. Ok. Estava a pensar que ele, quando muda as bandas, acho que eu vi ali um clique do relé, mas não sei. Pronto, exatamente. O, existe vários esquemas, quer dizer, existe um. Deixa-me só ver se eu consigo fazer aqui uma coisa. E é. Ah, eu vou. Eu só estava a pensar, por exemplo, se eu pusesse aqui o meu 857 aqui a fazer esse esquema, ele estava sempre teca, 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 Por teca, causa da. teca. Não, Mesmo no sem teu, transmitir, acho que tem a sensação, não, agora não sei se estou correto, mas acho que ele tem um relés que vai ligando e desligando quando eu mudo lá o botãozinho da banda. exatamente. Por isso é que existem. No site do HF Link existe aqui uma transceiver info. A technical info, deixa-me cá ver se é aqui. Não, é o transceiver info. No transceiver info, nós conseguimos ter uma ideia dos interfaces para os rádios que não têm interface, ok? E o Quiet Relay Scanning, ou seja, ele ensina-nos como é Ah, que nós fazemos a alteração desses relés. Neste caso, muito direcionado para os icons. Mas está aqui também para o IES. E quais são os rádios que funcionam? O FT 920, o FT 990, o FT 890. E pois, agora os altos. tem os switches diodos, por isso é que ele não faz isso. Yeah. They have that switched filters. Aqui nos icons, Ok. pode substituir os relés por coisa, como é que se chama aquilo? Optoeletrónicos. Por transistores optoeletrónicos. Então, pronto. Ah, compatível. Isto, Pronto, não vale a pena. O Neves queria fazer pota com o Ale. Não, não não, queria fazer, não, não queria fazer porta, queria era ir instalar já ali, queria era instalar já isto e já percebi que não posso, pronto. não, 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 Isto não. tem mesmo que ser com rádios especiais para isto. Se tens de Não, dar um por arrombo no exemplo, rádio por que é exemplo, obra. o rádio do Neves, o 891 e o de casa, permite perfeitamente isto. Permite? Permite. Então, mas não está ali Eu mencionado. vou-te explicar porquê. Então diz Porque o lá. teu rádio, tu não Sim, precisas de criar interface, porque o interface está dentro, está feito diretamente. Tu tens um cabo USB a ligar ao computador. é verdade, Pronto, é verdade. pronto. Então É dá. uma coisa simples, Ah, ok. ok? Eu estava nessa expectativa Exatamente, de ir fazer aí o download do software e de instalar. exatamente. Mas há uma coisa que há bocado estavas a explicar e que me alertou, e foi aí no interface aí do software, Sim. salvo erro, foi na parte dos grupos, Uhum. em que aparecem listadas as Sim, frequências, por exemplo, dos 40 aos 10. sim, E depois há aquela parte
é só data, É, e há outra parte é que é a data e que é a fonia. Mas aquilo aparece dos 40 aos 10. Os 40 aos 10 estão ali aquelas bandas todas metidas, não é verdade? ele vai fazer, deixa-me cá ver, Rádio Planos, chama Rádio Planos, não é aqui, deixa-me cá ver se eu consigo, ora, deixa eu ver, isto é aqui, não, não é aqui. Não. Existe uma QRG com as frequências todas definidas por banda. Ou seja, ele diz-nos a onda e qual é a banda que se vai trabalhar. Hum. Mas não podes voltar aí ao interface do software, se faz favor. Bom, são- É que isso aí chamou-me a atenção. E daí. não. Ah, não. Agora deixa-me cá ver onde é que ele está. Frequências. É, pronto, mas isto já está de outra maneira. Não é isto que eu vos queria mostrar. Um, USA, Europe, United Kingdom, Japão, Austrália, IT1, IT2, IT3. Um, consoante, como vocês veem, isto tem aqui um número, tem uma lista de QRX, mas nas QRX, ou seja, nas frequências, Sim. Ah, ora, vamos, lista all channels, pronto, exato. exatamente. O que é que vamos aqui ter? Ele só, neste caso, nós abrimos, vou mostrar, nós aquilo que temos aqui, seletivo, ok. Ok, Nós é só isso. temos o grupo G Sim. ativo, ok? Mas espera, só um momentinho, Calma, desculpa calma, lá. deixa. Nós temos o grupo G ativo, Sim, ok. ok? Pronto. Então vamos aqui, fechamos esta. Vamos aqui depois ao list, all channels, e vamos ver qual é as frequências do grupo G. Neste caso é a primeira, 3.596, a segunda, 3.791. Depois não há mais nenhuma, não é? Depois temos aqui já os 7.102, os 7.185. Depois não há frequência aqui nos 7.200, Sim. ok? Depois o G aqui nos 10.145 e depois por aí abaixo. Mas o meu problema, a minha questão é, volta lá atrás àquele menu aí que mostraste aí, que tinhas lá selecionado uma pica dos 80 aos 10. Importas-te, faz favor? Então, os 80 aos 10. Ah, aquela que diz o global. Sim. Então, aí nos canais, não é? É? Ali nos canais, é ali nos canais que se escolhe Canais. Sim. canais e agora, Lista ou grupos. Isto aqui é tudo. Estás a ver? pronto. Isso aí é o que aparece, mas Exatamente. é na outra Eu venho anterior. aqui, select ativo grupo. Exatamente. Ok. Tá? Aqui está selecionado dos 80 aos 10. Exatamente. Eu Portanto, escolho aqui, por exemplo, mas espera lá. Mas pá, pronto, pá, pá. o meu problema é, eu pessoalmente não tenho todas as bandas dos 80 aos 10. Pronto. Então, e tens que bandas? A Por tua antena exemplo, faz o quê? eu Até dos aí. 80 aos 10 não tenho os Não, 17. aguenta até aí. A tua antena faz o quê? A minha antena faz dos 80 aos 10 Sim. menos os 17. Pronto, mas não está aqui nenhum 17. Então, mas não diz aí que é dos 80 aos 10. Sim, mas Portanto, os 17 não estão lá metidos dentro. Estão, porque tu, quando fazes depois a listagem, tens lá os 17. Lista lá os grupos. Lista lá. Então não estão aí os nos 17. 18. Estão. Tá, tá, tá. Pois, estão aí os 17.
Então, como é que eu O não teu faço antena tuner não te afina aos 17. nem pouco mais ou menos? Descobri há dias que até me afina os 30, imagina. Ah, Fui ali fazer, digo assim, epá, eu nunca sintonizei aqui os 30. Deixa lá ver. Epá, limpinho, limpinho. Fica ali uma maravilha. Os 17 é mentira. Portanto, a minha pergunta é, como é que eu, como é que eu não faço os 17? pronto, tu não fazes os 17. Tu chegas aqui à lista do grupo Ah, e vês quais são as bandas que não fazem os 17. sim, que é a linha 15 e 16. A 15 e a 16, não é? Sim, Tens que ir aqui e ver qual sim, é aquela que não faz. Ou então, chegas aqui certo? e modificas o canal. Ah, boa. Agora há aqui uma coisa que tu tens que perceber. Ah, ok, ok, ok. Certo? Ok. Certo? Ah, então aqui, espera Por lá. exemplo, tu fazes os 40 metros, não fazes? Faço. Já percebi, Pronto. pronto, ok. Apagas as outras, Assim faz todo o sentido. Assim faz todo o sentido. estás a Ah, perceber? Não é? faz sentido que se tenha que poder Por exemplo, introduzir, 40 metros, dos 40 aos introduzir. 10, ou Pronto, mesmo só 40 metros, certo, só os 80, certo, ou só os 20, ok. Tá bom, porreiro, porreiro, porreiro. ou então 20, 15 e 10. Exato, por exemplo. Ok. Estás a perceber? Sim, 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 sim. Pronto, faz todo o sentido que possa ser portanto, editável, não é? Sim, Que sim, se sim. possa introduzir ou retirar uma O frequência, conceito, porque exatamente. nem todas as pessoas conseguem fazer. O conceito é mesmo esse, é nós tentarmos gerir. Hum, Para já todos têm que estar na mesma. Se tu mudares uma frequência, tu tens que falar com o teu grupo que vais mudar uma frequência. Porque é assim, se tu mudas uma frequência, aquilo que está, aquilo que está feito é as frequências de trabalho de todos, ok. ok? Por isso não há hipótese de mudar. Porque se mudarmos uma frequência, ficamos a falar sozinhos. Pois, claro. Estás a perceber, né? Pois, Por isso é que existe uma QRG para todos. exatamente. Ou seja, tu quando programas o rádio, fazes o quê? Fazes a QRG, instalas a QRG da Europa. Ok, Estás a perceber? exato. É aquela que te vai dar as frequências onde podes trabalhar. Ok, ok. E é assim que o sistema funciona. Então, e portanto, aquela parte em que os rádios que se sabe quais é que são os rádios que estão ligados, isso é uma coisa que passa através da internet, certo? Exatamente. Isso Exatamente. passa através Isto da existe internet. uma ferramenta para ligar, para instalar no computador, no mesmo junto ao software. E o que é que essa ferramenta vai fazer? Vai fazer a ligação, ou seja, ele vai-te informar a internet, ou vai-te informar o grupo se estás a ser recebido e tu sabes se vais ser recebido pelas outras estações ou não. Exato, Estás a perceber? Hein? exato, exato. Pá,